O que a gente entende hoje por responsabilidade? Nietzsche ainda é muito atual em sua crítica à noção dominante de responsabilidade, infelizmente. Eu digo infelizmente porque, se essa crítica ainda é tão atual, é porque o mundo pouco mudou. Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Para Nietzsche, a culpa só existe quando a gente está convencido dela. Toda culpa não passa disso, de convencimento, de crença, e fundamentalmente de uma moral criada, uma moral que não passa de ser ficcional. A responsabilidade no modo dominante em que essa noção se apresenta hoje, nas sociedades ocidentais e ocidentalizadas, está fundamentada apenas por uma cultura dominante do pensamento que tem no sujeito, na substância essencial do ser, ou na causalidade teleológica, o seu fundamento. O sujeito moderno é aquele que está assujeitado a uma verdade sobre si, que age a partir de uma essência, a partir de uma verdade sobre o seu ser. Na origem de todas as ações do sujeito moderno, chamado civilizado ocidental, estaria a sua verdade. Se ele é um sujeito com um ser capaz do bem, ou um sujeito do bem, um cidadão de bem, como se diz hoje no Brasil, então ele age e promove o bem, supostamente. Esse ser é causa. Ele é também um sujeito livre, pois o bem é tido como uma escolha individual a partir dessa sua subjetividade privada que é a sua essência. Ele vai ser responsabilizado por suas ações porque, caso esteja consciente de si, no comando de si, declara-se que esse sujeito faz uma escolha individual pelo bem ou pelo mal. Esse sujeito, que também é um sujeito da cultura política liberal ou neoliberal, deve obediência ao seu ser, com S maiúsculo, como forma de escapar da opressão e como forma de não causar opressão. A cultura política liberal é uma cultura despolitizada, porque para ela as ações no mundo provêm apenas de individualidades privadas e não de legados socioculturais históricos. Todo o problema da criminalidade, como Nietzsche e Foucault já mostraram, vai ser entendido nessas sociedades ocidentais e ocidentalizadas como um problema de indivíduos problemáticos, indivíduos que escolhem o mal e não o bem. E todo um uso de instituições vai ser feito para apenas salvaguardar esses indivíduos e seus interesses privados contra os interesses de outros indivíduos privados. A história e o social ficam em último plano ou não existem para essa cultura política liberal dominante. Contra essa cultura, Nietzsche escreve, citação: "Ninguém é responsável por suas ações. Ninguém responde por seu ser. Julgar significa ser injusto. Isso também vale para quando o indivíduo julga a si mesmo. Essa tese é clara como a luz do sol. No entanto, todos preferem retornar à sombra e à inverdade, por medo das consequências." Fim da citação. Ora, quais seriam as consequências de não responsabilizarmos a nós mesmos e a todos outros como sujeitos supostamente conscientes de suas ações? Seria ter que encarar o fato de que o livre-arbítrio não existe, de que a ideia do livre-arbítrio é um discurso com efeitos de poder, que o chamado sujeito livre é assim chamado para que ele possa ser responsabilizado, culpado, julgado e punido como indivíduo, e a sociedade e as suas instituições possam continuar funcionando do mesmo modo, que o genocídio negro possa continuar a matar, enquanto o discurso sobre vagabundos, delinquentes, impede o escrutínio das instituições, da cultura, da economia e da política. O indivíduo, para Nietzsche, só pode ser livre quando se livra da culpa, quando não só ele não entende a si mesmo mais como origem de suas ações,
porque essas não lhe são nunca totalmente conscientes e controláveis, assim como não se responsabiliza ao modo da culpa. A responsabilidade que Nietzsche busca é aquela sem culpa e, portanto, sem uma moral universal. A ética é uma prática sem regras universais. A vontade de verdade que liga a responsabilidade à culpa é uma vontade do nada, porque a culpa é um nada, é apenas uma criação humano demasiado humana, uma criação de tempos onde não se tem coragem para ser o que se é. A culpa é antinatural. A natureza não tem opinião alguma sobre nós. A vida não nos deve nada. O dever precisa ser superado se a gente quer falar na liberdade real. E não ficarmos presos à ideia de liberdade reativa e caluniadora de si e do mundo. Oswaldo Jacóia Jr., no livro Nietzsche contra Kant, pergunta, citação, sob quais condições podemos atribuir um ato ao seu agente? Em que sentido pode-se considerar um indivíduo o sujeito responsável por suas ações? Fim da citação. Responder que as ações do sujeito derivam de uma vontade interna a esse sujeito é uma prática comum das instituições que buscam imputar ao sujeito a sua responsabilidade individual. Ao fazer isso, as instituições declaram à sociedade suas normas, suas subjetivações, ou seja, o modo como essas sociedades produzem sujeitos, declaram tudo isso, mais a economia política, suas leis e costumes, declaram tudo isso inocente. Alguns sujeitos, é claro, serão mais responsabilizados do que outros. No Brasil, quanto mais pobre, preto, etc., mais responsável por suas ações será considerado o sujeito, porque ele já foi imputado como um ser do mal antes de agir, seja lá qual seja a sua ação prática. A todo sujeito subalternizado só resta ser condenado de antemão como um sujeito que tem, dentro de si, uma vontade para o mal. Diz Nietzsche, citação, qual pode ser a nossa doutrina? Aquela para a qual ninguém dá ao homem suas qualidades. Nem Deus, nem a sociedade, nem os pais ou os antepassados, nem ele próprio. A absurda ideia que repudiamos foi ensinada com o nome de liberdade inteligível, por Kant e talvez já mesmo por Platão. Ninguém é responsável pelo fato de existir dessa ou daquela maneira, nesta ou naquela condição, neste ou naquele meio. Não podemos excetuar o caráter fatal do ser do caráter fatal de tudo que já foi e de tudo que será. O fato não é a consequência de uma intenção particular, de uma vontade, de uma finalidade. Ele não constitui uma tentativa de alcançar um ideal humano, um ideal de felicidade, um ideal da moralidade. É absurdo querer empurrar seu ser essencial para uma finalidade longínqua qualquer. Fomos nós que inventamos a noção de fim. Na realidade não existe fim. Somos necessários? Somos um fragmento da fatalidade? Fazemos parte de um todo? Existimos nesse todo? Não há nada que possa julgar, avaliar, comparar, condenar o todo. Mas fora do todo não existe nada. Que ninguém seja mais tomado como responsável. Que o modo de existir não possa mais levar a uma prima causa. Que o mundo, nem como sensorium, nem como espírito, seja mais uma unidade. Isto e somente isto é a grande libertação. É por isso e unicamente por isso que foi restaurada a inocência do devir. Fim da citação. A vontade de atrelar tudo a uma responsabilidade de um sujeito, ou mesmo de vários sujeitos a partir de suas interioridades, é apenas um legado da dominância da moral cristã e da filosofia metafísica como culturas dominantes ainda em nossos dias, em nossas sociedades ocidentais e ocidentalizadas. Restaurar a inocência do devir não quer dizer deixar de se responsabilizar por si ou deixar de responsabilizar outros por suas ações. Quer dizer, muito pelo contrário, responsabilizar de uma outra forma muito maior,
muito mais ligada ao que de fato gera ações no mundo. Todo indivíduo e toda maneira de responsabilização de indivíduos é já carregada de outras múltiplas e contraditórias responsabilidades. A teia de responsabilidade engloba o todo. Isso não quer dizer que a gente deixe de agir, pelo contrário, temos muito mais a fazer quando entendemos a teia das responsabilidades sem moral, sem o sentimento antinatural, sem querer vingança contra a vida, sem confundir vingança e justiça ou moral e ética. Diz Nietzsche, citação: portanto, é no relaxamento da nossa crença na absoluta responsabilidade da pessoa, no caráter reprovável do individual, que consiste o nosso progresso ao sair da barbárie. Fim da citação. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Queria agradecer todos os meus apoiadores no Apoia-se e aqui no YouTube também.